Em agosto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Correlatos com o objetivo de apurar um suposto esquema milionário de fraudes em licitações com recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Maceió e Arapiraca. A CESAL foi o alvo da investigação. Agora, a Controladoria Geral da União confirma que nunca houve licitação para a compra de materiais hospitalares e medicamentos na atual gestão e que tudo sempre foi comprado sob contratos emergenciais. Este é um dos nossos destaques e você vai ver também. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o foco é o preconceito. Artistas alagoanos fazem campanha para evitar o fechamento do Cinearte Pajuçara. E o Mutum de Alagoas volta ao estado depois de 43 anos. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, gente, boa tarde. O Jornal do Dia começa hoje falando da Operação Correlatos, que investiga compras sem licitação da Secretaria da Saúde do Estado. A Controladoria Geral da União, que integra as investigações, revelou que todas as compras feitas pela Secretaria no atual governo foram feitas em caráter emergencial, sem o processo licitatório. Enquanto isso, faltam medicamentos fundamentais para muitas pessoas. É o que você vê agora na reportagem de Watson Correia. Esta mulher é mãe de Maria Clara. A garota é diabética desde os primeiros anos de vida e hoje, com 10 anos de idade, não se separa da insulina. O medicamento deveria ser distribuído gratuitamente pela rede estadual de saúde, mas a entrega está suspensa há meses. A falta da insulina mexeu e muito com o orçamento da família. Sempre que não tem previsão. Vai chegar tal dia, quando a gente chega lá, não tem. Tá? Isso já vem se arrastando há 3 meses. E não é um fato isolado. Desde que minha filha foi diagnosticada, que nós entramos na justiça, porque nós somos detentores de mandados judiciais. Tá? Então, é obrigação, além da obrigação da política pública, ainda tem uma ordem judicial que está sendo descumprida. A falta de medicamentos tornou-se corriqueira em Alagoas. Para atender a demanda, a Secretaria Estadual de Saúde recorre sempre ao mesmo expediente, a compra emergencial sem licitação. Não foi diferente no caso da insulina. No dia 17 do mês passado, o Portal da Transparência de Alagoas registrou uma nova aquisição do medicamento, R$1.600.000 de insulina, sem licitação. O mais surpreendente é que a aquisição foi feita uma semana depois da Operação Correlatos da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que investiga compras suspeitas da Secretaria de Saúde sem licitação. Dias depois, voltamos ao site e as informações das compras estranhamente haviam sumido. O secretário Cristian Teixeira confirma que a compra foi em caráter emergencial, mas garante que teve o aval de órgãos fiscalizadores do Estado. Compras essas sempre passa pelo crivo da Procuradoria-Geral do Estado e da Controladoria-Geral do Estado para que nós possamos abastecer as unidades de saúde. Então, a lei nos permite fazer esses contratos emergenciais para que possamos atender o cidadão de imediato. A saúde não dá para parar. Cristian Teixeira foi ouvido recentemente pela Polícia Federal. Segundo a PF, ele teria revelado a falta de organização no setor de compras da CESAL e confirmou que aquisições milionárias sem licitações se tornaram rotina na secretaria. O delegado que investiga o caso afirma nessa entrevista exclusiva que permanecer no erro, descumprindo as leis, virou cultura dentro da CESAL. Por que essa forma de contratar sempre de forma improvisada, sempre de forma, vou usar uma expressão até um pouco coloquial, sempre na gambiarra, por que isso se prolongou durante tanto tempo? Entendeu? Então, é isso que eu acho um pouco complicado de explicar por que passou-se tanto tempo.
A Operação Correlatos foi realizada no dia 8 de agosto e investiga a compra de medicamentos pela Secretaria Estadual de Saúde. A PF e a CGU desconfiam que a Secretaria deixava faltar remédios e insumos para realizar aquisições emergenciais, sem um devido processo de licitação. O valor ultrapassa os 230 milhões de reais e os investigadores acreditam que as compras eram dirigidas a empresas suspeitas. O trabalho de investigação da Correlatos prossegue e surgiram novidades. A PF afirma que encontrou provas importantes que reforçam ainda mais as suspeitas de fraude nas compras sem licitação da CESAL. Algumas coisas que corroboram a tese de que os processos eram montados já estão aparecendo. Então, por exemplo, nós localizamos, entre outros itens, carimbos da Secretaria de Saúde dentro da sede de empresas. Certo? Carimbos, inclusive, de atesto, de regularidade. Então, nos parece muito claro, mesmo a gente não tendo terminado ainda de fazer uma análise mais robusta, de que as nossas suspeitas estão se concretizando. A investigação da Operação Correlatos continua e a Controladoria Geral da União descobriu uma situação muito grave. De 2015 até hoje, na atual gestão do governo, a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas nunca realizou uma licitação para a compra de medicamentos e insumos, como determina a lei. Ou seja, segundo a CGU, as aquisições são feitas irregularmente. A empresa contratada pela CESAL para fornecer insulina é a Depósito Geral Suprimentos Hospitalares. Ela é suspeita de participar de esquemas fraudulentos no interior de Pernambuco. O delegado Antônio Rezende, que também é vereador, denunciou a empresa em uma rede social. Descobrimos uma dispensa de licitação, uma dispensa de licitação do Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Limitada. É o que está aqui. Só que nós já andamos tudo aqui. Não tem nada que se pareça com depósito aqui. Nada. E para que dispensar uma licitação de 1,2 milhão? Não consigo entender. De acordo com o superintendente substituto da CGU, a CESAL desobedece de forma repetida o artigo 24 da Lei de Licitações. Ao mesmo tempo em que você realiza a dispensa, você para e passo, o administrador precisa disparar uma licitação e também um procedimento de apuração de responsabilidade por quem deu causa à calamidade administrativa. Já o Conselho Estadual de Saúde acredita que a impunidade fez perpetuar a ilegalidade em um órgão que deveria funcionar com eficácia e respeito à vida. Na realidade é você apostar na impunidade, mesmo reconhecendo de que salvou vidas com esse modelo, mas por outro lado também deixou de comprar por um preço justo, deixou de promover uma concorrência de preço, deixou de beneficiar empresários alagoanos, por exemplo, que estão deixando de vender ao Estado, porque o Estado não está pagando, e o Estado está saindo daqui para comprar de emergência na Bahia, em Sergipe, gerando emprego, pagando impostos do Estado, vizinho deixando de gerar emprego no nosso Estado. Eu espero com todo o meu coração que a população esteja vendo tudo isso e dê uma resposta a essa comunidade política, que acha que ser político é cargo, é emprego. Não é. Eles estão ali como um voto de confiança para lutar por um bem comum, que é uma sociedade mais justa. E isso eles não estão fazendo. Quem sempre sofre é a população, porque materiais básicos como o da dona Regiane e outras pessoas que não têm nem mesmo gás e coisas para curativos básicas, e as pessoas estão lá sofrendo sem esse material. É um absurdo, uma vergonha. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas não obtivemos resposta. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Miolo de Pote em Alagoas, Pernambuco e Ceará. A PF investiga fatos noticiados em gravações de conversas obtidas fortuitamente numa outra investigação e apura indícios de desvios de recursos públicos na cidade de Olivença, por exemplo, aqui em Alagoas. Quem traz mais informações para nós agora é a repórter Ludmila Calheiros. Boa tarde, Ludmila.
Olá, boa tarde. A Operação Miolo de Pote ocorreu aqui no estado de Alagoas, nos municípios de Olivença e também Santana do Ipanema. Mas teve ação também em Petrolândia, em Pernambuco e nos municípios de Jardim e Fortaleza, no Ceará. Quem vai passar os detalhes sobre essa operação é o delegado regional de combate ao crime organizado, Daniel Silvestre. Doutor, como é que se deu toda essa investigação que resultou nessa operação de hoje? Na verdade, se trata de uma investigação que se iniciou através da obtenção fortuita de informações de algumas gravações de conversa num inquérito policial que tramitava aqui na Superintendência de Alagoas no final do ano passado e no início do ano de 2017. Essas gravações não diziam respeito ao objeto daquela investigação e, por essa razão, a autoridade que presidia aquele inquérito representou à Justiça pelo compartilhamento dessas evidências e com essa autorização, munidos dela, instauramos um novo inquérito policial em junho de 2017, especificamente para apurar esses indícios, essas evidências de desvios de recursos públicos no município de Olivença. Foram cumpridos mandados de condução coercitiva direcionados a alvos que residem nas circunscrições destas descentralizadas. No total, 4 mandados foram fora do estado de Alagoas. Quanto de material que vocês conseguiram recolher? A princípio, as equipes que estão em campo, elas ainda não chegaram aqui, às dependências aqui da nossa superintendência, mas basicamente o que nós estamos procurando são documentos. Então, ao final, será elaborado um relatório onde será discriminada e individualizada a conduta de cada uma das pessoas. É até possível que, eventualmente, alguém que a gente achasse que tivesse alguma participação mais decisiva, tivesse uma participação um pouco menor. Mas a gente acha que os elementos são muito fortes e a gente acredita que, no final, o relatório vai ser bastante robusto e suficiente para que seja apresentada a ação penal e as pessoas possam responder em juízo pelo que fizeram. Em uma outra operação, desta vez integrada das polícias civil e militar, resultou na prisão de suspeitos de envolvimento em roubos a bancos aqui no estado e também em Pernambuco. Eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Batista Filho, que está lá na sede da DEIC. Batista, boa tarde. Quantas pessoas foram presas até agora? Como está a movimentação? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o JD. 8 pessoas, Júlia, 8 pessoas foram presas efetivamente, conduzidas aqui para a DEIC, de onde nós estamos falando agora. 8. Agora tem mais uma que, segundo o delegado Mário Jorge, que está coordenando essa operação, deve ser preso nas próximas horas. Além dessas pessoas que foram presas, outras estão vindo para cá prestar depoimento de forma coercitiva. São várias as pessoas que estão vindo para cá para prestar esse tipo de depoimento. É que, além das pessoas presas, essa operação também apreendeu documentos e veículos, inclusive caminhões, caçambas, todas, segundo o delegado, provenientes do dinheiro adquirido com os assaltos. Essas pessoas que estão sendo presas estão sendo acusadas de participarem, sim, de uma quadrilha especializada em roubos a banco, inclusive aquela de Novo Lino, onde a quadrilha aterrorizou a cidade e, ao sair, metralhou a delegacia de polícia daquela cidade. Então, além daqui de Alagoas, a quadrilha também estaria atuando em Pernambuco. E, por falar nisso, 4 dessas 8 pessoas que foram presas lá, em Pernambuco, no município de Chechel. Então, não tem hora para terminar. O que o delegado nos passou foi que a operação deve se estender até o final do dia, quando o comboio que está no interior chegará aqui, trazendo inclusive esses veículos apreendidos. E olha, além do delegado Mário Jorge, daqui de Maceió, de Alagoas, o delegado João Gustavo, do estado de Pernambuco, também está participando da operação. Claro que o pernambucano tem interesse porque, como eu disse, além daqui em Alagoas, a quadrilha também atuava no vizinho estado de Pernambuco. Era isso que nós tínhamos para você e para os amigos do JD. Viu, Júlia? Registrando apenas que as prisões estão sendo feitas mediante mandados de busca, apreensão e prisão que foram expedidos pela 17ª Vara. Como eu falei, todos estão sendo conduzidos aqui para a DEIC, que fica na Santa Amélia, parte alta de Maceió. Júlia. Ok, Batista, muito obrigada pelas informações.
E hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Aqui em Maceió, uma série de ações foi realizada no centro da cidade para mostrar as dificuldades que os portadores de deficiência passam diariamente na capital. Desnível, buracos. Se os problemas no calçadão do comércio de Maceió já causam transtorno para quem não tem problemas de mobilidade, imagina para quem é portador de algum tipo de deficiência. Em um rápido percurso, é possível acompanhar como os obstáculos dificultam a locomoção dos cadeirantes. Eles chegam a perder o equilíbrio e no final da calçada sequer a rampa de acesso. Essa rodinha topou em um buraco, em uma pedra aqui mesmo no ponto, que a cadeira ficou e eu fui. Eu tive que alguém me pegar e me botar na cadeira novamente por conta desse acidente que aconteceu comigo. As lojas buscaram se adequar às necessidades dos clientes. Muitas possuem rampas de acesso. Há exemplos corretíssimos, como o desse estabelecimento. Mas em outros locais, o problema da falta de acessibilidade persiste. São rampas construídas de forma inadequada, muito inclinadas, estreitas. Sabemos que hoje o deficiente, o cadeirante, o moletante, o cego, estuda, faz faculdade, vai ao médico. Não é como antes, que ficava em casa. Hoje em dia a gente descobriu que a gente é capaz de produzir também. Então a acessibilidade e a inclusão aqui não evoluiu muita coisa não aqui em Maceió. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Municipal de Assistência Social chamou a atenção para o tema com um evento realizado em conjunto com órgãos e associações parceiras no centro de Maceió. Deficiente é o seu preconceito, foi o tema escolhido. Fizemos uma parceria com todas as entidades, certo? E cada entidade trouxe o seu serviço, onde a gente vai trazer a sociedade para vivenciar o que é que essas pessoas com deficiência passam no cotidiano. Quem passava pelo local era convidado a fazer um percurso que simulava as dificuldades encontradas pela pessoa com deficiência. Subidas e descidas, obstáculos e equipamentos de equilíbrio. Tudo para sensibilizar. Interessante esse trabalho. E no próximo bloco, a CEINFRA tem novo gestor e a gente mostra as prioridades para melhorar a infraestrutura aqui no estado. E a campanha nacional de multivacinação termina amanhã, mas ainda dá tempo de ir aos postos. É rapidinho. A gente volta já.